Amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus, boa noite a todos. Estão aqui presentes no local de reunião da Igreja Itaúna. Também a todos que vão assistir pelo canal da Igreja através do YouTube. Nós chegamos à mensagem 3 dessa nova série do Alimento Diário, que traz por título, vamos ler? E saudação do apóstolo. Amém? Vamos ler o tema geral, que é Cristo, o centro conector da obra de Deus. E essa mensagem 3, irmãos, que traz por título, prefácio e saudação do apóstolo. Nós vimos semana passada, o Douglas falou para nós a respeito de Cristo, Ele é o centro da obra de Deus. Cristo é o centro da obra de Deus. E foi mostrado para nós que tudo é por meio de Cristo. E a mensagem 1, nós vimos que é o pano de fundo, dessa introdução. E hoje, nessa mensagem 3, nós vamos ver também a questão dessa saudação, do prefácio e a saudação do apóstolo. Então nós estamos aí no início desse livro de Colossenses, que é um livro muito rico, um livro com falar muito elevado. Mas nós temos visto também que a palavra, ela tem que ser prática para nós. Ela tem que ser aplicada no nosso viver. Como trazer essa palavra tão elevada que é o livro de Colossenses, que Paulo escreve aos Colossenses, como praticar essa palavra, como ela se tornar acessível para nós. Nós precisamos de ver a soberania de Deus. Que antes de Colossenses nós vimos Efésios, que é muito elevado também. Então Efésios é para introduzir o livro de Colossenses. E no livro de Efésios nós vimos ali que, em Efésios 1, capítulo 3, lá foi revelado para nós que ali também está contido o rio da graça. Esse rio é da água da vida, o rio da graça chegou até nós. Ali em Gênesis nós sabemos que quando o homem desobedeceu a Deus, ele desconectou de Deus, ele pecou. Então a desconexão do homem entrou o pecado, pela desobediência ali de Eva, em Gênesis 3. Mas nós vimos que Deus ali também em Gênesis 3, no último versículo desse capítulo, Deus fechou a entrada da árvore da vida. Colocou o querubim, Em Gênesis 3, 24, lá fala que Deus colocou querubins para guardar a árvore, para que o homem não comesse mais da árvore. Mas nós vemos também que em Gênesis 2:10, lá fala do rio. O rio, irmão, não foi fechado. Louvado seja o Senhor. Deus tinha um propósito para alcançar o homem. E Gênesis 2, versículo 10, fala que esse rio, ele se dividia em 4 braços para alcançar toda a terra. Então, embora Deus fechou a árvore da vida, mas o rio estava fluindo, irmão. E louvado seja o Senhor. Deus tinha um plano. E por meio de Jesus Cristo, quando Jesus veio, morreu em nosso lugar, esse rio se tornou acessível a nós de novo. Louvado seja o Senhor, irmão. Que amor é esse, Que amor de Deus é esse? E hoje nós temos acesso novamente, às riquezas insondáveis de Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, Nós podemos desfrutar das riquezas de Cristo por meio desse rio que chegou até nós. Vamos ler Efésios 1, versículo 3. Ela fala das bênçãos celestiais, Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler, irmãos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte em Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esse rio, aqui em Efésios 3, nós vimos a revelação, quando estávamos vendo Efésios, que esse rio chegou até nós.
E o homem, irmãos, ao desconectar de Deus, nós vimos no alimento diário, por meio do alimento diário, que o que aconteceu quando o homem desconectou de Deus? Criou-se um vácuo, né? Então, primeiramente o homem desconectou, aí criou um vácuo, e nesse vácuo, né, o homem, ele perdeu o contato com Deus. Quando o homem perde o contato com Deus, que é santo, com Deus que era tudo para ele, então entra diversas coisas erradas, né? A vaidade entrou no homem. Então, tudo fora de Deus, irmãos, é vaidade. Então, Deus é a verdadeira realidade. Deus é a única realidade. Então, só o fato de o homem desconectar de Deus, ele se tornou cheio de vaidade. Ali a alma do homem, ela ficou totalmente, irmão, danificada. Mas o rio chegou até o homem. Louvado seja o Senhor. Mas o rio chegou até o homem, e ficou bem claro no alimento diário que esse rio chegou até o homem, chegou no espírito do homem. Então, quando nós cremos no Senhor, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito, o que acontece com ele? Ele ganha vida. Ele é regenerado pela vida de Deus. Mas a alma, irmão, ela ainda fica danificada. A alma ainda fica, né, com os prejuízos da queda. Então, por isso que Deus precisa trabalhar em nós. Nós cantamos o hino, né? Para Deus insistir conosco, não é mesmo? Deus insiste em nos fazer reinar. Ele insiste conosco pelo seu falar. Né? O hino fala várias vezes, fala Deus, fala Senhor, fala comigo. Por quê, irmão? Porque a alma do homem, ela ficou, né, com os prejuízos da queda. Então, naquele vácuo, né, que a alma do homem, mesmo depois que ele crê no Senhor Jesus, ainda precisa ser trabalhada. A nossa alma ainda está, né, com muito prejuízo, irmão. Com todo o prejuízo da queda, está na nossa alma. Então, Deus precisa falar. Deus precisa trabalhar, né, nessa alma. Deus quer restaurar a alma. Deus quer ganhar a nossa alma. Então, é por isso que Deus fala conosco. Irmão. Aleluia. Senhor Jesus. E foi muita coisa, né, irmãos, que entrou. Iras, discórdia, né, isso tudo ficou na alma humana. Né? Muitas coisas negativas, ciúme, contenda. Então a nossa alma é cheia de coisas negativas. Então é isso aí que Deus quer trabalhar hoje. Né? É isso que Deus precisa trabalhar. E nós vimos também que Deus, Ele é manancial. Ele é um manancial profundo. Ele é um grande vaso, né, cheio das riquezas. Todas as riquezas que nós precisamos, irmãos, está no manancial profundo. Ali em Deuteronômio fala do manancial profundo, né? Então, tudo que o homem precisa, tudo que o homem necessita, está em Deus. Mas isso precisa ser transferido para nós. E como que Deus faz isso, irmão? Deus só tem um canal, né, que é Cristo. Cristo, igual o Douglas falou na semana passada, Cristo, ele é esse conector, né? Esse cabo, né? Esse mediador entre Deus e o homem. É o único mediador, né? Cristo é que fez a redenção, é Cristo que fez toda a obra. Então, esse canal que é Cristo, irmão, chegou até nós. Então, hoje nós temos que depender totalmente de Cristo. Mais nada, irmão. Tudo fora Cristo não nos leva a Deus. Conhecimento, né? Nada nos leva a Deus, irmão. Somente Cristo. E como que Deus faz isso, irmão, hoje? Por meio da palavra. A palavra, João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era a palavra. Né? A nossa tradução traz verbo, né? Mas a melhor tradução é palavra. E a palavra estava, vamos ler, irmão, João 1, Senhor Jesus. Vamos ler esse versículo, né? É melhor nós lermos na Bíblia. João 1, 1. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Então, irmão, Cristo é essa palavra. Mas essa palavra, ela precisa alcançar cada um de nós. E nós vimos no alimento diário o exemplo dos vasos comunicantes, né? Então Deus é esse manancial, esse grande vaso. E quando nós somos reconectados com Deus, nós temos acesso a essa palavra de novo. Então essa palavra, né? Deu exemplo também no alimento diário da corrente sanguínea.
Essa palavra que chega até nós e vai nos suprindo com os nutrientes divinos. Irmãos, você está sendo suprido com os nutrientes divinos? Por meio da palavra? Irmãos, isso precisa ser diário, né? Precisa ser todo dia. Essa palavra tem que nos suprir diariamente, né? Com esses nutrientes divinos. Para quê, irmão? Para transformar a nossa alma. Essa alma que foi danificada. Para que toda a impureza, né? Todo ciúme, toda contenda vai saindo de nós. Então essa palavra vai nos suprindo, né? Como uma corrente sanguínea, né? O irmão explicou no alimento diário muito claro, né? Ela traz nutrientes para a nossa alma e também elimina as toxinas que há em nossa alma. Irmãos, louvado seja o Senhor pela palavra. Essa palavra, nós temos que dar muito valor a essa palavra profética, essa palavra revelada, né? A palavra que o apóstolo tem dispensado para nós. Nós temos que valorizar essa palavra, irmão. Nós temos que amar a palavra, porque ela é a única que pode nos transformar, irmãos. Nós não temos outra coisa que pode nos transformar que não seja a palavra, né, a pura palavra de Deus. Então nós temos que aprender a valorizar. E essa palavra, irmãos, ela vai entrando em nós, né, como o sangue, né, vai nutrindo a célula do nosso corpo. Essa palavra vai suprindo a nossa alma. E ela vai trazendo o quê? O oxigênio, né, ela vai purificando, né, ela vai tirando tudo que é negativo. Por isso, irmãos, que o Senhor insiste em falar conosco. Ele está sempre falando, né? Ele fala por meio do profeta, ele fala, né, através do alimento diário, ele fala através do hino. Então o Senhor está sempre falando conosco, irmão, porque a nossa necessidade está nessa palavra, né? Então tudo que Deus é, tudo que Deus tem para nós, vem por meio da palavra, irmão. Não tem outra maneira. Então a palavra é que vai nos transformar. Por isso que nós temos que aprender a dar valor a essa palavra. Amém? Senhor Jesus. E Efésios 3, versículo 17. Efésios capítulo 3, versículo 17. Amém. Os irmãos acharam? E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mais uma vez. E assim, habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigado e alicerçado em amor. Aleluia. Então, irmãos, aqui fala que Cristo precisa habitar em nosso coração. E nós vimos que Cristo é a palavra. Por isso, irmãos, que nós temos que clamar ao Senhor. Cristo não invade o nosso coração. E o nosso coração, nós sabemos que o coração, né, é toda a nossa alma, que é mente, vontade e emoção, mais a consciência, na parte do espírito. Então, o nosso coração é a nossa alma, né? Toda a alma está incluído no nosso coração. Então, para que essa palavra venha habitar no nosso coração, irmão, nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que pagar um preço, né? A palavra não vem simplesmente. Não é fácil, né? Nós gastarmos um tempo na palavra, não é mesmo? Não é uma luta, não é uma guerra. Então, irmão, nós temos que clamar, né? Para Cristo habitar em nosso coração. Nós temos que pagar um preço, nós temos que correr atrás, né? Ouvir as mensagens, ler a Bíblia, ler os livros, alimento diário, reunir com os irmãos. Está vendo, irmão? Nós temos que pagar um preço. Nós temos que insistir, né? Cristo habita no meu coração. E é por meio da palavra, irmão. Não tem outro meio, né? É por meio da palavra. Senhor Jesus. E essa palavra é o único veículo, né, que traz Cristo para nós como nossa realidade. Então nós temos que aprender a valorizar essa palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 5, 26 também. Efésios capítulo 5, versículo 26. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Oh, Senhor. Vamos ler então? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora vamos ler todos juntos, de novo. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água
pela palavra. Senhor Jesus. Então, irmão, é a palavra que vai nos lavar. Então, é a palavra que vai nos purificar. Amém? E interessante, né, que Deus, irmãos, Ele não limpa a nossa alma de uma vez, né? No elemento diário ficou bem claro isso para nós, que Deus é aos poucos, é gradativamente. Por quê? Se Ele lavasse a nossa alma de uma vez, o que ia acontecer? Ia criar vácuo de novo, não é mesmo? Aí as impurezas iam voltar. Então, à medida que o suprimento da vida vai chegando na nossa alma, aí vai eliminando, né? Vai tirando as toxinas. Então, Ele não deixa a nossa alma vazia. Ele vai limpando, isso é gradativo, né? Dia após dia, palavra após palavra. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade, irmão, de ouvir a palavra, de desfrutar da palavra, porque é gradativo, né? A palavra chega, nos supre e elimina, né, a velharia que está na nossa alma. Então isso é gradativo. Ele não faz isso de uma vez, né? Ele poderia até fazer. Nós queremos assim, não é mesmo? Nós gostamos, né? O Senhor podia nos libertar de uma vez, né? Essa alma, né, tão custosa, né, que dá tanta canseira para nós, né? Muitas vezes queremos o Senhor, mas a nossa alma não quer, né? É uma guerra, é uma batalha, né? Deus podia eliminar, né? Tem hora que a gente prefere que até morrer, né? Porque do que negar a nossa vida da alma, não é mesmo? A nossa alma é tão forte, irmão, que tem momentos que a gente prefere até a morte do que negar a vida da alma, né? A nossa alma é muito forte, irmão. Então ela ficou com muito prejuízo. Por isso que nós temos que valorizar essa palavra, né? Dia a dia, que a palavra ela vai nos transformando, né? Ela vai lavando, né? Igual fala aqui Efésios 5:26, como a água, né, vai lavando, né? É como um jato, né, que vai tirando as toxinas da nossa alma. E vai substituindo por quê? Pela vida de Deus, né? Porque Deus, irmãos, né, Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é aquele manancial profundo, né? É aquele manancial que tem tudo que você precisa. Então, tudo que nós precisamos está em Deus. E nós podemos, né, desfrutar desse Deus maravilhoso, irmão. Não é ensinamento, não é doutrina, mas é o próprio Deus, irmãos. Que é essa palavra, que vai nos substituindo, que vai sendo introduzida em nós e vai tirando tudo que é da velha alma, né? Essa alma da canseira em nós, né? Então, é isso que nós precisamos. Ser transformado gradativamente, dia após dia, palavra após palavra, né, que o Senhor tem revelado para nós. Possamos, né, entender isso e agarrar isso, irmão, com firmeza, né? Ó Senhor Jesus. E os irmãos de Colossenses, né? Vamos ler Colossenses 1, versículo 1 e 2. Que é os versículos sugeridos, né, nessa mensagem. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. Amém. Vamos, pode ler, irmãos. Quem achou? Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai. Aleluia. Então, Paulo aqui, né, ele escrevendo para os Colossenses, é uma palavra muito rica, é uma palavra, né, tem muita riqueza porque fala da preeminência de Cristo. Então, ali, nós vimos que essa palavra, ela pode nos salvar, mas essa palavra, irmão, não pode ser qualquer palavra. É uma palavra sem mistura, sem fermento. Não é uma palavra bonita, né? Talvez é uma palavra que nós não gostamos de ouvir. É a palavra de Deus, é a palavra profética, né? Aqui, falada por intermédio de Paulo, né? E hoje nós temos, né, o irmão que está à nossa frente, que traz a revelação para nós. Então, irmãos, não pense em você que é qualquer palavra que vai te salvar. Tem muita palavra bonita, tem muita palavra que nós gostamos de ouvir, mas talvez não vai fazer efeito na sua vida. Então é a palavra profética, né? A palavra que o Senhor tem nos dispensado para nós, essa palavra que pode salvar a nossa alma. Então aqui, aos Colossenses, eles tinham muita dificuldade também, porque ali na cidade de Colossos, né, tinha muita mistura. Então isso, né, os santos ali que fala no versículo 2, né,
eles trouxeram muitas coisas, muita mistura também para a igreja. Então, aqui no início, que fala que lá tinha a questão do ascetismo, que eles misturaram filosofia com a religião. Então isso, irmão, isso não traz salvação para a alma. Isso não resolve o problema da alma caída. O que resolve o problema da alma caída é a palavra de Cristo, né? Essa palavra pura, sem mistura, que é o próprio Deus. É ela que pode nos transformar. Então aqui tinha muita mistura, né? Que eles trouxeram. Vamos ler Colossenses, Senhor Jesus, 2:20 e 23. Vai falar de alguma coisa que tinha lá na igreja em Colosso. Paulo teve que falar para eles. Colossenses 2, do 20 até o 23, fala assim: se morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isso, não proves, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, irmão, essas coisas, esse rudimento do mundo, coisas que aprendemos no passado, muitas coisas, irmão, isso não tem valor, isso não transforma a nossa alma. Aqui é o início do ascetismo, né, que já era introduzido ali na igreja de Colossos. Paulo já teve que tratar com essa situação, mostrando para ele que isso não ia resolver. E fala do gnosticismo também, que é outra mistura, né? Que eles pregavam ali, misturavam ali com a cultura da cidade, traziam para a igreja, irmão. E hoje, irmão, essas coisas respingam em nós até hoje, até mesmo nós, irmão. Muitas coisas que nós aprendemos, tradições dos homens, rudimentos do mundo, irmãos, isso não salva a nossa alma. Nós temos que ir diante do Senhor, né? Isso, muitas coisas que aprendemos no passado, né, com os nossos pais, com os nossos avós, irmãos, isso não salva, isso não tem valor nenhum, né, que o Paulo fala aqui no versículo 23, contra a sensualidade, contra os pecados da nossa alma, essa alma tão forte. Irmão, essas coisas, né, rituais, né, tradição, quantas coisas que tem no mundo, irmão, isso não salva a nossa alma. Pelo contrário, né, isso acaba nos enganando, né. Nós pensamos que isso vai resolver alguma coisa e não resolve, irmão. O que resolve é a pura palavra de Deus. É a palavra que vem do apóstolo, né? Então Paulo deixava bem claro, né? Paulo apóstolo. Então era isso que ia salvar os colossenses, irmão. E é isso que vai nos salvar hoje, irmãos. Hoje também a situação é a mesma, né? Às vezes nós queremos em coisas, né, da velharia, irmão, isso não resolve o problema da nossa alma. É a pura palavra, né? A palavra que é o próprio Cristo. É isso que vai nos salvar, né? Que o Senhor possa nos iluminar, né? Que possamos desfazer de todas as velharias, né? Que não é de acordo com a palavra de Deus, e agarrar a palavra de Deus, a palavra do apóstolo, né? Aquilo que o apóstolo tem falado para nós, né? Aquilo que o Senhor tem falado para nós, tem usado a pessoa do irmão. Então é isso que vai transformar a nossa alma, né? Nós temos que ser simples, irmão. Simples e obediente. Amém? Então, Colossenses, né, era muito elevado, porque Paulo já lidava com essas situações. Aqui eles acreditavam, né, que precisaria de alguém interceder para eles que eles tivessem comunhão com Deus. Então, Paulo, eles cultuavam anjos, entes, né, entes espirituais, porque eles não achavam que não era digno de ir direto a Deus. Então, eles precisavam de intermediário, né, intercessores. Então, foi aí que surgiu várias teorias, né? Várias teorias, né? Que precisa de alguém interceder por mim, que eu não sou digno de ir direto a Deus, que eu preciso de um intercessor. Irmão, isso é velharia. Isso é rudimento do mundo, né? Isso é religião, né? Nós podemos ir diante de Deus, né? Graças a Cristo. O único mediador entre o homem e Deus é Cristo. Vamos ler 1 Timóteo, né, 2:5. Deixa isso bem claro. Senhor Jesus, nós não precisamos de intermediário, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Vamos ler? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem, irmão? Cristo Jesus, homem. Vamos ler mais uma vez? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Aleluia. Então, irmão, não precisa de inventar nada. Não tem caminho mais fácil. O único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Cristo Jesus, homem, por meio da palavra, né? É a palavra que nos traz Cristo. É o único caminho. Nós não precisamos de intercessores, né? Isso precisa ficar bem claro para nós, né? Então, ali em Colosso estava nascendo, né, esse embrião do gnosticismo, né, que eles pensavam que precisava de intermediário, né? Mas o único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Então nós temos que ficar bem claro disso, né, irmão? Se nós tivermos alguma dúvida com respeito a isso, precisa ficar bem claro. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Colossenses 2:8 também. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Amém? Os irmãos que acharem podem ler. Cuidado. Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, cuidado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, irmão. Muitas coisas aparenta Deus, aparece com Cristo, né, mas não é Cristo. São os rudimentos do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Cuidado com o que você ouve, né, que não tem ligação com quem está à nossa frente. Cuidado, irmão, muito cuidado, né, que o Senhor possa nos guardar, né, porque a palavra que não vem do apóstolo, irmão, não vai resolver problemas da nossa alma. Nossa alma precisa da pura palavra, né? Essa palavra que pode nos transformar. Amém? Senhor Jesus. E Colossenses 1, né? Nós já lemos, mas eu queria voltar a ler. Aqui Paulo, versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então Paulo, irmão, ele não reivindicava esse apostolado, mas ele falava, né, que ele era apóstolo de Cristo Jesus. Então ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade, né, para falar para os colossenses ali que a palavra, né, que eles estavam ouvindo era a palavra de Deus. Então hoje, né, tem muitos que se dizem apóstolo. Então, para ser um apóstolo, não é de qualquer maneira, né? Tem que ser. Aqui ele fala que ele era apóstolo por vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, irmão, não é por minha vontade. Não é porque eu quero. Eu não posso aí pegar um irmão, né? Falar, irmão, eu vou te pagar aqui e te falar que você é apóstolo. Não existe isso, irmão. Tem que ser por vontade de Deus. Ele é designado por Deus. O apóstolo, ele não pode ficar na mão de ninguém, né? Ele tem que fazer a vontade de Deus. Então, essa palavra é muito elevada porque era o apóstolo Paulo que falava, né? Então era alguém enviado por Deus. O apóstolo, ele é alguém, né, enviado por Deus. Não que vamos valorizar a pessoa dele, mas, né, é a palavra que Deus passava para ele. É a palavra dele, né, era a palavra de Deus. Igual nós vimos o hino à nuvem, né? Ali no Antigo Testamento tem um exemplo de Moisés. Vamos ver lá em Senhor Jesus. Cadê o versículo aqui? Eu perdi. Números, né? Números 9, 17 e 18. Números 9. Versículo 17 e 18. Os irmãos já leu, mas vamos ler. Senhor Jesus. Amém.
Aleluia. Amém? Vamos ler? Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Aleluia. Então, irmãos, aqui o exemplo da figura do Antigo Testamento de Moisés, né? Os filhos de Israel, aproximadamente 2 milhões de pessoas, né, ali no deserto, se não tivesse uma direção, se não tivesse uma palavra, né, de Deus para eles, irmão, ia virar uma verdadeira bagunça, né? Como que eles iam chegar à terra prometida? Mas eles eram obedientes à palavra do Senhor, o mandato do Senhor, né? E aqui esse mandato é a boca do Senhor, que era por intermédio de Moisés. Então, aqui Moisés fazia essa função de apóstolo, né? E hoje o Senhor tem falado para nós, né, através do irmão, né, que está à nossa frente, o irmão Pedro Dong, né? Então, a palavra vem dele, né, e nós transmitimos essa palavra. Então, irmão, é segundo o mandato do Senhor. Nós temos que ser fiel, né, àquele que o Senhor tem usado, né, no nosso tempo. Aqui o povo de Israel era fiel a Moisés, mas hoje, irmãos, é nós, né, nós temos que ser fiéis àquele que o Senhor colocou à nossa frente. Então, é segundo o mandado do Senhor. Não é que nós vamos valorizar a pessoa, né, mas é a função, né, é a palavra que Deus passa por meio, né, do apóstolo. Então, nós temos que, né, ser fiel a essa palavra. Então, nós temos essa direção, né. Hoje, qual que é a direção que o Senhor tem nos dado? A imersão na palavra, pregação do evangelho, né? Sair nas ruas, né? Amanhã os jovens, né, estão com esse encargo de ir para as ruas, né? Orar pelas pessoas, irmão. Esse é o mandado do Senhor do momento. Então nós temos que ser fiéis, ser simples, né? E ouvir, né, aquilo que o Senhor tem pedido para que nós façamos. Amém? Então essa é a palavra, né, que pode nos transformar. Essa é a palavra, né, que tem a força, né, para nos transformar. Vamos ler Efésios 3. Ainda falando um pouco do apóstolo Paulo, né? Além de apóstolo, Paulo ele era um dispensador da graça. Efésios 3. Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 7. Amém. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia, amém. Então Paulo, além de apóstolo, ele era esse dispensador, irmão. Não de doutrina, mas era do próprio Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. Então nós temos que ser esses, né? E quando recebemos a palavra, recebemos essa graça, nós possamos também dispensar, né? Ouvir essa palavra e colocá-la em prática. Então os jovens amanhã têm uma grande oportunidade, né, de sair às ruas, colocar essa palavra em prática. Aquilo que nós temos experimentado, né, essa palavra que está transformando a nossa alma, pode, né, alcançar as pessoas. O rio da graça pode chegar a outras pessoas por meio de cada um de nós. Né? Não só os jovens, né, os adolescentes, né, os mais velhos, os irmãos, né? Então nós podemos levar esse rio da graça, né, alcançando, né? Esse é o mandato do Senhor para esses dias, né, para os nossos dias, irmão. Que é pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Sabemos que não é fácil, né? É uma luta, né? Mas temos que ser simples, né? Aquilo que o apóstolo tem falado, aquilo que o Senhor tem falado para nós, por meio do apóstolo, nós temos que praticar. É essa palavra que vai salvar nossa alma, né, que vai nos transformar. É isso que Deus tem para nós, né? Então Paulo, além de apóstolo, ele era esse dispensador. Ele não perdia oportunidade, irmão. Onde ele ia, né, tudo que ele fazia, ele vivia por causa do evangelho. Né? Depois que Deus chamou ele, separou ele, né, para
para esse ministério, né, ele se dava, né, totalmente para isso. Então, onde ele ia, onde ele estava, ele era esse dispensador. Aleluia. Oh, Senhor. Vamos ler Gálatas 1 também, fala aqui do apostolado dele, né? Gálatas um pouquinho para trás, capítulo 1, versículo 1. Vai falar do apostolado dele. Amém? Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, aleluia. Vamos ler também Efésios 1, um pouquinho para frente. Aleluia. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém. Então Paulo, irmão, ele tinha certeza, né, do apostolado dele. Então ele falava isso para as igrejas que ele tinha levantado, né? Então aqui era para sanar toda dúvida, né? Então lá na cidade de Colossos também foi a mesma coisa. Ele teve que falar, né, que ele era um apóstolo. Por quê? Por que eles tinham dificuldade ali? Porque ele não estava entre os 12, né, que viveu com o Senhor Jesus. Então por isso que ele falava que ele era apóstolo, né? Não que ele reivindicava isso, mas ele falava que ele tinha autoridade, né, de apóstolo, né? E na verdade ele tinha, né, porque o Senhor chamou ele. Então era vontade de Deus esse ministério dele, né? Ele tinha essa certeza, essa convicção. Amém? Por isso que a palavra dele, irmão, operava eficazmente. Nessa palavra dele tinha poder. Então a palavra, por que a palavra tinha poder? Não era a palavra dele, era a palavra de Deus. Não é? Não é mesmo? Porque a palavra do homem não tem poder. Nós vimos que os rudimentos do mundo, a tradição, né, não tem poder. Mas a palavra, quando vem de Deus, irmãos, ela é operante, né? Ela opera eficazmente em nós. Então, tem resultado, né? Dá resultado. Por isso que nós temos, né, que agarrar a palavra que vem de Deus, né? A palavra que Deus, aquela pessoa que Deus está usando para falar a palavra, nós temos que agarrar, irmão, porque ela vai mudar a nossa vida, ela vai nos transformar. Lá em Tessalonicenses 2,13, né? O que ele fala lá? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 2,13. O que Paulo fala para eles lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus. Vamos ler? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aleluia! Então essa palavra, irmão, ela opera eficazmente é naqueles que crê. Nós temos que crer, né? Na palavra daquele que o Senhor está falando, aquele que o Senhor está usando, aquele que o Senhor colocou à nossa frente. Se nós crermos que é a palavra de Deus, irmão, ela vai operar eficazmente em nós. Não adianta apenas ouvir, nós temos que ouvir e crer. Uma vez que eu ouço, eu creio, eu vou espontaneamente o quê? Praticar essa palavra, né? Eu vou aplicar essa palavra na minha vida. Então aí vai ter resultado, irmão. Se você começar a orar pelas pessoas, né? Se eu começar a orar mais pelas pessoas, sair para pregar o evangelho, então essa palavra, ela vai operar em mim. Ela vai me transformar. Então isso precisa, né, partir de nós. Primeiramente nós temos que crer, obedecer, né, e submeter essa palavra, né? Aí vai ter uma transformação na nossa vida. É isso que nós precisamos. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos prosseguir? Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler João 1. 1 João. Senhor Jesus. Primeira carta de João,
capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler de 1 a 3. Os irmãos podem ler. Com respeito ao verbo da vida. E a vida e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Comunhão conosco. Nossa comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Irmão, então aqui o apóstolo João fala, né, que eles tiveram essa convivência com o Senhor. Né? Então eles puderam apalpar essa vida, né, apalpar essa palavra. E para que nós tenhamos comunhão com o apóstolo, irmão, o que nós temos que fazer? É simplesmente obedecer a palavra, né? Essa palavra que eles nos falam, nós temos que obedecer essa palavra. Daí nós vamos ter comunhão, né? E seguir de perto aquilo que o apóstolo tem falado, irmão. Nós temos que aprender a seguir de perto. Eu queria também ler no Alimento Diário, aí na página 50, né? Ela fala como manter comunhão com o apóstolo. Ouvindo a palavra dele e praticando-a com simplicidade e obediência. Não que a pessoa do apóstolo seja importante, mas a palavra dele pois esta palavra nos leva a ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso que nós lemos em 1 João 1,3, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, Cristo é a conexão. Primeiramente, ele vem na forma de palavra. Depois a palavra profética sai e a igreja recebe, mantendo assim comunhão com o apóstolo. Essa comunhão é a conexão com Cristo, que por sua vez é a conexão com o Pai. Irmãos, então é simples, né? É ouvir a palavra do apóstolo e crer e praticar. Nós vamos ter comunhão com Cristo e com o Pai. Então essa é a maneira de nós termos comunhão com o apóstolo. Ó Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui para Colossenses 1, né? O tempo lá vai embora, graças a Deus. Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus. Aleluia. Então nós vimos aqui no versículo 1, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e traz aí mais um irmão, né? E o irmão Timóteo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós vemos que Paulo, né? Ele menciona a pessoa de Timóteo. Timóteo era um cooperador de Paulo. Nós vimos no Alimento Diário que ele era um jovem, né? Jovem cooperador de Paulo. Mas alguém muito dedicado, né? Tinha o mesmo sentimento. Era alguém que acompanhava o apóstolo, né? Que apoiava o apóstolo, que se dava por aquilo que o apóstolo falava, né? Pela palavra que vinha de Deus. Então era alguém, né? Que ele tinha o mesmo sentimento. Então, irmãos, hoje, né? Não é diferente, né? Aquele irmão que o Senhor colocou à nossa frente, irmão, ele precisa de operadores, né? Ele precisa, né, que nós sejamos um com ele, né? Que a igreja, né, pratique a palavra, né? Então, Timóteo, ele era um jovem, né, que explica no Alimento Diário que ele converteu na adolescência. Então, cuidado que nós devemos ter hoje, irmãos, com as nossas crianças, né, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Semana passada, no domingo passado, né, as crianças aqui na frente, né, nós vimos testemunho, né, de algumas crianças pregando o evangelho, irmão. Que maravilha, né? Isso, irmão, isso é o cuidado com as crianças, né? Então, é algo para nos encorajar, né? Então, nós temos que permanecer nesse caminho, cuidar das nossas crianças, não apenas para tirar elas da reunião, né, mas
inculcar a palavra nela, né? A palavra atual, a palavra profética, né? Irmão, quanto resultado nós temos visto, né? Na escola, né? Nos familiares, as crianças têm orado pelas pessoas, as crianças, né? São mais simples do que nós, mais velhos. Nossos adolescentes, né? Nós tivemos aí uns dias atrás a experiência de sair com eles, né? Que maravilha, irmão, né? Que simplicidade deles. Então nós temos que pagar um preço. Nós temos que investir, né? Nas nossas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens, né? Então Timóteo é para nos encorajar, né? É para nos encorajar. Então Timóteo foi alguém que estava ali do lado de Paulo, né? Mesmo ali em Atos 16, né? E 17, com muita perseguição, mas eles não abandonou Paulo, né? Vamos ler aqui Filipenses 2, Paulo fala alguma coisa de Timóteo, né? 2,19. Senhor Jesus, Filipenses um pouquinho para trás aí, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler até o 23, irmãos, amém? Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar-te, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então o que Paulo fala é que Timóteo, ele tinha o mesmo sentimento que Paulo tinha, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente, né? Então Timóteo era alguém que tinha o mesmo sentimento de Paulo, né? Então ele era um com o apóstolo, ele seguia de perto ali. Então, e no Alimento Diário mostrou que foi jovem, irmão, né? Provavelmente com 18 a 20 anos que Paulo pegou Timóteo, né, para ser seu cooperador. Então, irmãos, nós temos que investir nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Temos que pagar um preço, né? Lembrando os pais que amanhã tem reunião de adolescente, né? O irmão vai dar aviso, né? Então, nós temos que investir nos nossos adolescentes. Temos que investir nas nossas crianças, irmão. Porque vale a pena, irmão, né? Daqui a alguns anos eles vão estar servindo o Senhor. Já tem muitos que já estão servindo na igreja, né? E também tem os jovens, né? Os jovens, os valentes de Davi, né? Precisam, né, ser despertados, alguns têm sido despertados, alguns têm servido. Tá vendo, irmãos? É isso que o apóstolo precisa, né? Para que a igreja seja edificada, né? Então, criança, pré-adolescente, adolescente e jovens, né? Mostrou no domingo do Alimento Diário a importância dos jovens, né? Como que essa força dos jovens, né? Essa força energética, né, da obra do Senhor precisa partir dos jovens, né? Os jovens também têm que se dispor, irmão. Não pode apenas, né, receber a palavra e ficar contida. Tem que acompanhar de perto o apóstolo, né? Tem que seguir de perto. Estava vendo hoje, né, de manhã, né, a live do Pedro. Ele estava em Fortaleza, né? Estava esperando para ir para Natal, irmão. Tá vendo? E nós, irmão, temos seguido, né? Hoje tão fácil seguir as palavras, né? Tanta a internet, né? O instituto, tão acessível. Será que nós temos seguido o apóstolo? Né? Os jovens têm seguido as lives, a live de quinta-feira, palavra de domingo, né? Será que nós estamos acompanhando? Será que nós sabemos o que está acontecendo, irmão? Nós temos que ser despertados, irmão. É essa palavra que vai nos salvar. Essa palavra que vai transformar a nossa alma. Nós não podemos ficar alheio à palavra do apóstolo, né? Essa palavra profética. Nós temos que acompanhar de perto, né? Então aqui Timóteo era alguém que estava ali do lado. Quando Paulo precisou enviar alguém para Efésios, que estava uma situação complicada lá, quem que ele enviou? Timóteo, irmão. Um jovem, né, para resolver situações difíceis. Está vendo? Então ele podia contar com Timóteo. Né? E nós, e eu, né? Será que o Senhor, o apóstolo, pode contar comigo? Aquilo que ele me designou, né? Será que o Senhor pode contar comigo hoje? Será que o apóstolo pode contar com você, jovem? Amanhã na pregação do Evangelho? Ó Senhor Jesus, nós temos que ser despertados, irmão.
Porque o mundo, né, ele nos pega. Então nós precisamos estar atentos, acompanhar de perto o falar profético, acompanhar de perto aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando, para que nós não sejamos pegos, né, enredados, né, pelo mundo. Né, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né, que o Senhor possa nos despertar para esse falar profético. E terminando aqui, irmão, Filipenses 1:2. Filipenses não, Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 2, fala assim: aos santos e fiéis irmãos, em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, irmão, essa graça e paz só pode vir a nós, né? Essa transformação da nossa alma só pode vir a nós se nós estivermos desfrutando dessa palavra, né? Que tem esses nutrientes, nessa palavra do apóstolo, que traz os nutrientes para nos transformar. Uma vez que nós desfrutamos dessa graça, o rio da graça, que alcançou cada um de nós, uma vez que nós mergulhamos nesse rio, desfrutando dessa palavra, nós vamos ter o quê? Paz. Nós vamos ser transformados, né? Então aquela alma mesquinha, aquela alma cheia de ira, ciúme, aos poucos, né, ela vai sendo transformada e nós vamos ganhando paz. Paz da parte de Deus, não é uma paz falsa, né? Mas à medida que nós desfrutamos da graça, né, nós vamos ganhar paz. Então aí a nossa alma, aí Deus tem caminho em nós. Então aí essa palavra, né, que é tão elevada, que é Cristo como centro, ela pode ser praticada por nós. À medida que nós acompanhamos o apóstolo, né, as ferramentas que ele tem nos dado, a direção que ele tem nos dado, então essa palavra vai transformando cada um de nós e nós vamos receber paz. Que o Senhor possa, né, cada dia mais nos encher, pelo desfrute da graça, que o Senhor possa nos encher de paz. Amém? Jesus é o Senhor. Eu gostaria de orar, né? Abençoar os irmãos que estão nos assistindo. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos reconectou de novo, por meio do rio da graça. Senhor, e hoje o Senhor está falando conosco. O Senhor está insistindo conosco, por meio da palavra profética. O Senhor está nos transformando, Senhor. Está nos suprindo com os nutrientes da Tua palavra. Está transformando a nossa alma, tirando tudo que é negativo, toda a toxina que há em nós, toda a impureza que há em nós, por meio da Tua palavra. O Senhor continua nos limpando, continua nos transformando, Senhor, edificando a Tua igreja, por meio de cada um de nós, e por meio do desfrute da Tua palavra. Só essa palavra que é poderosa para salvar essa nossa alma. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada irmão aqui presente, cada irmão também que vai assistir essa palavra, por meio do canal. Senhor, alcança as casas, alcança as famílias. Senhor, Ele nos transforma cada um pelo poder da Tua palavra. Senhor, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Aleluia.